Então, há uma polêmica quando você fala de dízimo, de guarda do sábado. Se você pergunta para os pastores, pastor, por que o senhor não guarda o sábado? Lá na Bíblia não manda guardar o sábado? Aí eles vão dizer, não, mas é porque o sábado é da lei, o sábado já foi abolido, é um preceito que já foi abolido. Sim, mas o dízimo está nos mesmos preceitos também, do sábado, das festas, os rituais, sacrifícios de animais, todos abolidos, conforme diz o escritor aos Hebreus. Aí diz que o dízimo está em vigor. Se o dízimo está em vigor para ser pago como ordenança, então a guarda do sábado também está, porque está tudo dentro do mesmo pacote. Porque no Novo Testamento não aparece falando de dízimo nenhuma vez sequer. Aí eles usam Mateus 23, 23. Só que Mateus 23, 23 não é Novo Testamento, é Antigo Testamento ainda. Por quê? Porque o testamento ele só tem validade quando o testador morre. E Jesus, quando ele mencionou Mateus 23, 23, ele não tinha morrido ainda, ele ainda estava vivo. Você vê que Maria ofereceu o sacrifício pela imundícia da sua menstruação. Você vê que Jesus lá em Mateus, no capítulo 8, ele cura um leproso e manda apresentar ao sacerdote com a oferta conforme determina a lei. Você vê que Jesus estava ensinando ali eles a cumprirem a lei. Por quê? Porque a nova aliança ainda não estava em vigor. Quando é que a nova aliança entra em vigor? Ali, quando Cristo morre, dá um brado, expira, aí sim, aí vai começar essa transição entre a antiga e a nova aliança. Por quê? Porque se o testador está vivo, então o testamento não tem validade. E aí? Essa é a questão. Você vai oferecer sacrifício de animais hoje na nova aliança? Não. Então, você está guardando dias literais, festas de formas literais com esses rituais? Não. Mas por que insiste no dízimo? Você não vai ver nenhum dos apóstolos cobrando dízimo do povo, ensinando dízimo. Paulo não cobrava dízimo e Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Você não vai ver Pedro, os apóstolos, Jesus. Por falar, Jesus recebia dízimo. Aonde que fala isso na Bíblia? Claro que não. Jesus era da tribo de Judá. Hebreus capítulo 7 vai dizer, e os que são da tribo de Levi têm ordem para receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Paulo era judeu da tribo de Benjamim, Jesus era da tribo de Judá, portanto eles não tinham relação nenhuma com dízimo, receber dízimo. Não tem. Então assim, o nosso descanso é o verdadeiro Shabat, é o sábado, que é o reino milenar estabelecido. E o dízimo fala da nossa salvação, fala de premissas, fala de ressurreição. Pois era na festa das premissas que era entregue um molho do dízimo, aquele feixe que era entregue, 12 feixes ali na mão do sumo sacerdote que se tornavam um só. 12 porque apontava para as 12 tribos de Israel. Era colhido da terra, tinha que ser o produto da terra. Por quê? Porque fala da ressurreição, a colheita das duas casas de Israel, judeus e gentios, Efraim e Judá. É exatamente isso. Você não podia entregar o dízimo em forma de dinheiro. Você vê que Deuteronômio 14 fala que se o lugar determinado por Deus for distante, muito longe, eles vendiam, né? Aí viajava, mas só que quando chegasse no local, eles não entregavam aquele dinheiro. Eles tinham que comprar novamente o produto e entregar. Mas por quê? Já estava com dinheiro, por que não entregava as moedas? Porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo fala da ressurreição de Cristo e da igreja. Entende? Só que aí as pessoas não querem saber da verdade. Então é complicado. Então deixa essa reflexão para vocês, tá? Que quando a Bíblia fala de viúva, fala de órfão, fala de estrangeiro, estava falando de nós. Por quê? Nós éramos estrangeiros. Porque nós não fazíamos parte da pátria celeste, da Nova Jerusalém. Nós éramos órfãos porque nós não tínhamos um pai, né? Mas hoje nós temos uma aliança de casamento com Cristo, né? Então Cristo é o nosso marido, por isso que Isaías 54 vai dizer, o teu Criador é o teu marido. Hoje nós pertencemos à Nova Jerusalém, não somos estrangeiros, não somos órfãos, né? Cristo morreu, né? Mas hoje, né, nós temos uma aliança de casamento com Cristo por meio da nova aliança.
Então nós não somos mais órfãos, não somos estrangeiros, né? Marido ressuscitou. Então assim, eu deixo essa reflexão para vocês, reflexão pequena. Então vamos refletir, vamos estudar um pouco a respeito do dízimo. Como que pode, ainda hoje, pastores extorquindo pessoas com o dízimo, dizendo que você tem que dar o dízimo. Se você não der o dízimo na igreja, você vai deixar o dízimo na farmácia, seus filhos vão ficar doentes, o devorador vai entrar na sua casa, não vai sobrar nada. Isso é um absurdo, isso é um pecado. Cobrar o dízimo como 10% do salário, impor que a pessoa tem que dar 10% do seu dinheiro, do seu salário, isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é anular o sacrifício de Cristo expiatório ali na cruz, né? Eu não sou contra contribuir, você tem que contribuir. Contribui com oferta voluntária. Agora, é pecado eu pegar e dar o meu dízimo na igreja se eu quiser dar? Não, não é pecado. Se você quiser dar 10%, você dá. Se você quiser dar o seu salário todinho, você pode dar, não tem nenhum problema. Se você der com fé, com alegria, não tem nenhum problema, né? Agora, é pecado impor? É pecado impor, né? E é pecado fazer essas coisas. Agora, qual é o propósito do dízimo? Qual é o objetivo do dízimo? A Bíblia não dá base para pagar cantores, sair pagando pregadores, construindo castelos com dinheiro do dízimo. Você vai ver isso na Bíblia? Não. Qual era o propósito do dízimo? E além do mais, não era dinheiro. Então você consegue ver que está tudo errado. Então assim, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos estudar a palavra, vamos fugir do engano, vamos abrir os olhos para a verdade, tá? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Aonde fala da guarda do sábado, das festas, né, das cerimônias, aonde vai mencionar lá a lei do leproso, né, quando a Bíblia vai mostrar, né, o que tinha que ser entregue ali pela cura, né, e todos os outros rituais, é onde também é mencionado o dízimo. Se um é abolido, todos são abolidos. Então é complicado. Você querer impor que a pessoa tem que dar 10% do salário dela. Os pastores falam muito de dízimo, mas e por que pega o texto que fala do dízimo e aí não fala do dízimo do dízimo? Ou seja, o pastor, ele recebe o dízimo o ano todo, então ele teria que pegar de tudo que ele recebeu durante o ano e agora devolver, né, o dízimo do dízimo. Mas aí não fala. Fala do dízimo, prega sobre o dízimo, cobra o dízimo, mas aí não fala a respeito do dízimo do dízimo. Ou seja, é 2 pesos e 2 medidas. Há uma desonestidade. Agora, se querem tomar como exemplo, toma Jesus e os apóstolos. Ao contrário, você vê que a Bíblia diz que lá no Novo Testamento, no livro de Atos, diz que eles vendiam seus bens, suas propriedades, suas casas, depositavam aos pés dos apóstolos, né, e era repartido, era tudo comum entre si, e não havia nenhum necessitado entre eles. Agora, essas igrejas aí querem vender seus castelos, querem vender seus prédios, pastores querem vender seus jatinhos, querem vender suas mansões e ajudar os pobres e necessitados, não querem. Então são hipócritas, são fariseus que vivem enganando o povo, extorquindo o povo, né? E dentro da igreja cheio de pessoas passando por dificuldades, necessidade. E eles ficam amaldiçoando, dizendo que isso acontece porque não dá o dízimo. Mas aí não querem ajudar, não querem contribuir, né? Então assim, poucas igrejas são comprometidas realmente com a verdade. E mesmo aqueles que recebe o dízimo em forma de dinheiro do salário, são poucos que realmente fazem um bom proveito e uma boa administração com o dinheiro. São poucos que socorrem os pobres e necessitados. O que se vê aí é pagando 40 mil, 50 mil para grandes cantores famosos, pregadores famosos pregar na igreja e cheio de irmãos pobrezinhos passando necessidade. Isso é um evangelho mentiroso, medíocre, safado. Isso é uma hipocrisia, isso é um pecado. O juízo de Deus vai vir sobre vocês. Se vocês não se arrepender do que vocês estão fazendo com o dízimo, com as ofertas da igreja, vocês vão queimar no fogo do inferno. Vocês precisam se arrepender. Vocês mesmos, pastores, líderes
dessas grandes igrejas, grandes castelos que vi extorquindo